Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar a sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Considere o circuito mostrado na figura onde todos os resistores têm resistência R igual a 200 ohms. A diferença de potencial VA entre A e B é 120 volts. Determine, letra A resistência equivalente deste circuito. Pois bem, então, pessoal, a primeiro momento parece um pouco complicado, mas veja o seguinte, que toda essa parte do circuito, na verdade, não tem nenhuma resistência aqui. Todos eles estão submetidos ao mesmo potencial VA. Então, toda essa parte pode ser simplesmente um único nó, assim como o outro lado, de forma que a gente pode determinar a seguinte configuração. Olha só, as resistores R1 e R2 paralelos entre si, ligados em série com os resistores R5 aqui em cima e R4 aqui embaixo, ao ponto B. E o resistor R3, né, na verdade ligado sozinho, certo? Não fazendo associação nenhuma, em série, apenas em paralelo com o restante do conjunto, certo? Por quê? Porque, veja, temos toda essa região aqui como sendo um único potencial, posso colocar ele num único ponto, assim como toda essa região, um único ponto. Então, eu tenho que ter um nó que se faça em 3 caminhos, um para R1, um para R2 e um para R3, dos dois lados. Como temos este outro nó, temos que conectar o par R1 R2 com o par R5 R4. E aí obtemos, né, aqui o ponto A e aqui o ponto B. Dessa forma, é fácil agora calcular a resistência equivalente, certo? Vamos fazer em etapas aqui. Veja, como todos os resistores, a questão está informando que tem o valor de 200 ohms. Bem, o que acontece nessa primeira parte aqui, né? Temos R1 paralelo com R2, de forma que, como eles possuem resistências iguais, eu posso simplesmente determinar a resistência equivalente como sendo o quê? A resistência dividido pelo número de resistores. E veja que R4 e R5 é a mesma coisa. Então, R4 também é paralelo com R5. E como todos têm os mesmos valores, podemos utilizar, então, essa tática. Valor de 200 divididos por 2. Ou seja, temos um valor de 100 ohms para cada um deles ali. Certo? Poderia usar o produto sobre a soma, mas temos resistores iguais, então a resistência equivalente vai ser simplesmente a metade, né? Quando é um par. Se fosse 3, dividiria por 3 e assim por diante. Certo? E bem, veja que esses dois valores, né, esses dois conjuntos estão em série um com o outro, de forma que a resistência série entre eles vai dar simplesmente a soma, né? Vamos ter o seguinte aqui, vamos ter 100 ohms somando com 100 ohms e em paralelo com o valor de R3, que é de 200 ohms. Então, a gente vê que no final vamos acabar tendo uma associação em paralelo entre dois resistores de 200 ohms. De forma, então, que a resistência equivalente entre eles vai ser nada mais do que, novamente, né, 200 divididos por 2, 100 ohms. A resistência equivalente aqui do circuito, né, que é pedido na letra A. Então, REC, que é pedido na questão, é igual ao valor de 100 ohms. Então, a sorte de ter todos os valores iguais acaba dando essa vantagem de conseguir ir um pouco mais rápido. Certo? Agora, o próximo ponto que pede na questão é a corrente total I e a corrente em I4. Certo? Para isso, bem, a gente pode utilizar este desenho de baixo, essa representação, tá? E determinar neste ponto, certo? Veja só,
aqui a gente pode considerar como sendo o potencial de 120 volts. E aqui um potencial de 0 volts. Né? Afinal, temos que ter uma diferença de 120. Como este ponto é um ponto médio e por simetria os dois conjuntos são iguais para os dois lados, então aqui eu tenho que obrigatoriamente ter um valor de 60 volts. De forma que o resistor R4, veja, ele está entre um potencial de 60 e 0, então em R4 eu tenho 60 volts. Tá? Mas bem, primeiramente, a corrente no circuito é a tensão fornecida, né, a todo o circuito, divididos pela resistência equivalente deste circuito. Então, teremos 120 divididos por 100, que a gente encontrou na questão A, vai resultar no valor de 1,2 amperes. Agora, pela simetria, a gente viu que em R4 temos uma diferença de potencial, que eu vou chamar de V4, igual a 60 volts, né? Justamente porque aqui é um ponto médio, né? Temos a mesma configuração, então tem que ter a mesma queda de potencial dos dois lados, ou a mesma diferença dos dois lados, então tem que ser justamente 60, a metade de 120, né? Mas bem, no R4, 60 volts. No R5 também, R1, R2, ok? Então, a I, que eu vou chamar de I4, então, vai ser 60 divididos por 200, obtendo aqui então o valor de 0,3 amperes. Então a gente acaba encontrando os valores de I total pedido na questão, 1,2 amperes, e I4 igual a 0,3 amperes. E agora o último item pede a potência P dissipada no circuito e a potência P3 dissipada no resistor R3, ou seja, neste resistor aqui. Bem, pela questão interpretação de uma associação em paralelo, entre estes dois pontos, ou seja, sobre o resistor R3, vamos ter a tensão de 120 volts, né? Pois todo esse ponto é sempre bom considerar, né? Que o potencial nunca é num ponto, vai ser sempre o mesmo valor até encontrar uma resistência. Então, toda essa região aqui, na verdade, né, é nada mais que toda uma região equipotencial a 120. Por isso que a gente considera os fios sempre ideais, porque eles não têm resistência, logo não dão quedas de potencial. E aqui a mesma coisa, ó, na verdade não é um ponto, mas é toda a região até eu encontrar alguma resistência, eu tenho o valor de potencial 0 volts sendo aplicado. Então R3 está em 0 volts. Tá? E aqui, ó, toda essa região, uma região de 60 volts. Né? Não estou dizendo diferença de potencial, mas de potencial. Tá? Às vezes fica melhor de observar dessa maneira. Certo? Bem, então, olha só. Para determinar a potência P do circuito, vou simplesmente utilizar potência igual tensão vezes corrente. Por quê? Porque eu tenho esses valores. Eu poderia usar as outras expressões? Poderia. Mas aí convém porque é onde não tem a potência, então eu consigo ter um trabalho a menos. Vou ter então 120, que é a tensão, multiplicados pela corrente total, 1,2, que vai me dar o valor de então 144 watts. Tá? Bem, em R3 eu poderia calcular a corrente que passa por ele, certo? Mas ao invés disso eu vou usar outra expressão. Por quê? Porque como eu tenho a tensão aplicada sobre o resistor e o valor da resistência, eu vou simplesmente usar então essa expressão, tensão pela resistência. Por quê? Porque são os valores que eu tenho. Eu poderia achar a corrente e aplicar essa expressão aqui também. Sim, eu faria duas etapas aí, mas aqui eu prefiro fazer em uma. Então eu vou ter V quadrado, ou seja, 120 ao quadrado. Que eu posso escrever dessa maneira, ó, 120 vezes 120. Divididos por R3, que é 200. Né? Por que eu fiz 120 vezes 120? Não fiz o cálculo do 120 ao quadrado? Porque eu posso cancelar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Eu vou ter 12 vezes 12, que dá 144. Divididos por 2, 72. Então, 72 watts. E aí acaba encontrando o valor de P
144 watts e P3, que é de 72 watts. E aí, encerro a questão. É uma questãozinha bem bacana, que daí a gente consegue calcular bastante coisa e ter bastante conceito aí dentro dessa questão, certo? E bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários ou também deixe a sugestão para a próxima questão. Respondo sempre que der, ok? Não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo. E bem, por hoje era isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.